qual que é esse? O importante é que hoje é sábado, dia 24 de junho. Papo de onça, número... A gente Tem não que sabe. recapitular, que faz tempo que a gente não faz, né? Mas o importante é que esse papo de onça é super especial. Ele vem exemplificar na prática a finalidade de um criadouro conservacionista com a finalidade de reprodução, né? E a gente não cansa de falar, né? Já falamos muito em outros vídeos que o sucesso de um criadouro que tem essa finalidade de reprodução está aqui. Pode ser medido através de nascimentos, né? Sim. Eu acho que o IOP pode ter orgulho de dizer que nós somos o criadouro que mais reproduz a onça pintada no Brasil. Tem finalidade de conservação no mundo, né? Se você considerar que a gente tem o maior plantel reprodutivo, tá? Ou seja, todos os nossos animais, 100% dos nossos animais estão capazes de reproduzir. Sim. Né? Eles estão em condições de saúde para reprodução. Não tem nenhum animal que é castrado, não tem nenhum animal que é mutilado ao ponto de não reproduzir. Sim. Então a gente tem o maior plantel reprodutivo da espécie e acumulamos, né, o recorde, né, de maior sucesso reprodutivo, ou seja, animais com nascimento. E sabe o que isso me lembra? A gente está em que ano? 23? Há 13 anos atrás, eu, o Chavante, que está ali do lado, a Kira e a Maia, quando eles eram desse tamanhozinho. Kira e a Maia eram irmãs do Chavante. Isso. Né? E, bom, a gente meio que estava na mesma fase, proporcionalmente ali, né? Como é que foi? Exatamente, você tinha 3 anos. 3, 4 anos de idade, né? Foi quando a gente recebeu trigêmeos órfãos que vieram da região do Rio Araguaia, né? O nosso corredor da onça. E o IBAMA entregou esses animais pra gente com a finalidade da gente criá-los, né? E o IBAMA na época pediu para que a gente tentasse reintroduzi-lo na natureza, né? Sim. Só que eram animais que já chegaram com uma madeira, já com cuidado. Então eles criam um vínculo com pessoas que não funciona mais para soltar depois, né? Sim. Principalmente porque nessa fase, igual a que eles chegaram, Eles totalmente dependentes para poder sobreviver. Eu me recordo, não sei se vocês se recordam, eles chegaram bem pequenininhos, de olhos fechados, eles vieram numa caixinha de sapatos 3, e estavam com diarreia, e assim, naquela fase que precisa de um cuidado absoluto, porque de um dia para o outro eles podem definhar e morrer, né? Sim. Então, Cada dia ou cada hora é importante para um filhote estão ouvindo assim, né? Sim. Mas é verdade, acho que até, Thiago, você podia colocar a foto aí da sua mãe com os 3 filhotes que chegaram, né? Chavante, Kira e Maia, onde tudo começou, né? Nosso criador, o conservacionista, começou ali naquele momento. Sim. Né? Foi uma situação que o IBAMA trouxe pra gente, e dali em diante a gente começou e hoje viramos o maior plantel reprodutivo da espécie, talvez do mundo, né? Porque nossos animais têm origem e são pareados de acordo com a origem. Se ele é do Cerrado, se ele é da Amazônia, os casais são pareados de acordo com a sua região geográfica. E até aí o IOP não tinha o objetivo de mexer com a onça ex situ, fora da natureza, né? Era só em situ. Não tinha. O Instituto foi fundado com o objetivo de estudar a onça na natureza, não tinha cativeiro. Só que a vida inteira a gente via que toda hora chegavam órfãos da natureza. Né? E naquela época não tinha preocupação do próprio governo, do IBAMA, do ICMBio, em manter plantel reprodutivo. Na verdade, as onças do cativeiro naquela época, a orientação que se tinha era para que mantivesse animais castrados. Nem era para reproduzir. Era Por que castrar? para não ter reprodução. Porque toda hora chegava animal, toda hora chegava animal. E isso é um risco, porque você acaba nem criando o planejamento de ter populações com essa finalidade. Sim. Você ficar à mercê de receber um órfão. Porque às vezes você não recebe machos e fêmeas, casais da mesma região. Então, isso é um problema no planejamento longo prazo da espécie. Né? E aí eu aproveito e respondo que sempre tem algum seguidor que pergunta: poxa, mas se você não vai soltar, por que você está reproduzindo? Essa é uma ótima pergunta, a gente já respondeu isso algumas vezes. mas ela é algumas vezes. recorrente ainda. Mas é uma pergunta que vale a pena. Vou tentar responder, se não for claro, você me ajuda. Porque o objetivo da conservação ex situ, e olha que isso não é um termo inventado pelo Instituto, nem é a ideia da criação é inventada pela gente. Isso é um consenso da ciência da conservação no mundo inteiro. Onde espécies que são constantemente ameaçadas por ações humanas, a gente deve ter a responsabilidade de garantir essa espécie em populações em cativeiro. Para quê? Para que se um dia ela for extinta na natureza, eu poder voltar esse animal. Posso dar um exemplo prático? Pode.
a ararinha azul é um ótimo exemplo. A ararinha azul é interessante, é um bom exemplo, principalmente porque a ararinha azul saiu da natureza, ela era uma espécie endêmica da caatinga, só ocorre ali. Eu acho e ela... importante falar pra gente não confundir. Muitas pessoas vão achar que aquela arara do Pantanal, a arara azul. Exato. Não, a ararinha azul é desse tamanhozinho, azul claro. Tá aqui uma foto da arara azul. E a ararinha azul, Thiago, ela só foi possível, ou só existe a espécie porque estavam criando ela em cativeiro. Sim. Então só depois de 30 anos criando ela em cativeiro que agora está permitindo a gente voltar e soltar ela na natureza. E olha que tem projeto hoje do ICMBio para soltar a aranha na natureza. E eles trouxeram esses animais do cativeiro que estavam lá na Alemanha e começaram a reproduzir para soltar. Sim. Tá? Agora, se eu não tivesse criado ela, começado a criar ela lá 30 anos atrás, hoje não teria ararinha azul. Então, para quem pergunta assim, poxa, se você não vai soltar a onça, por que você está criando? É por causa disso. Se daqui 30 anos, 40, daqui 100 anos eu precisar de animais, de matrizes reprodutoras para poder reintroduzir, eu não tenho, se eu não investir nisso agora. Então é uma constância, eu vou sempre ter, custa caro, dá trabalho, Sim. mas eu já tenho órfãos chegando na natureza. Todos os nossos animais vieram na natureza. Os pais dessas criancinhas aqui, os dois eram órfãos. Sim. Os dois vieram na natureza. E a gente né? transformou uma coisa terrível, que são 2 onças mortas e seus filhotinhos órfãos, Numa transformamos oportunidade. isso aqui. 3 animais saudáveis, são 3 machinhos pintados. Foi a primeira vez que nasceram 3 aqui no York, não foi? Primeira vez que nascem 3. Muito raro isso acontecer. Então, assim, Eu acho que vale a pena a gente passar a informação de que a gente simplesmente não cria. Aqui não é um depositário de animais que ficam reproduzindo. Não. A gente trabalha no aperfeiçoamento dos manejos que são essenciais para o sucesso reprodutivo, né? Que são os manejos de alimentação, o próprio reprodutivo, o sanitário, de forma que os protocolos eles são sempre revisados e melhorados. O sucesso reprodutivo aqui do criador do Instituto Onça Pintada, ele é graças a isso, né? Então é um processo de pesquisa, de estudo em longo prazo que a gente vem fazendo. Então eu acho que isso é muito importante de ser salientado, porque não é simples você parear um animal com o outro, não é simples, não são todos que dão certo, não são todos que reproduzem, e é um longo processo. Eu acho que isso é e eu importante. acho que vale mencionar aqui que o Instituto tem uma parceria com várias instituições, mas Sim. a principal instituição que acompanha todo o nosso processo chama Reprocon, que é a maior ONG especializada em reprodução de onça pintada no Brasil, né? Eles aperfeiçoam essa técnica e eles mesmos atribuem que o sucesso reprodutivo do Instituto, já que eles avaliam o Brasil inteiro, todas as onças, está no condicionamento que a gente tem com os animais, ou seja, no manejo que a gente faz com os animais. Ou seja, a regra para quem trabalha com cativeiro é a seguinte: se o animal já vai ficar em cativeiro, é melhor que ele seja o menos estressado possível. E manejo, eu acho que pra gente deixar um pouco mais educativo para as pessoas, tem gente que não sabe o que é um manejo. Isso aqui é uma forma de manejo. A gente está interagindo com os animais tão novinhos assim, desde sempre eles se acostumarem com a presença humana, com os barulhos externos, é ótimo. Porque aí eles não vão ser animais estressados. A Maia, por exemplo, teve filhotinho aqui. Toda hora passa um carro aqui no IOP, toda hora tem gente andando. Então o animal que é acostumado com isso não tem problema nenhum em relação à reprodução, saúde, tudo. E para você ver, a Maia, a gente foi gravar aqui, a gente chamou a Maia, chamou pelo nome, abriu a porta, ela saiu, entrou, estamos gravando, a gente saiu, a gente vai mostrar ela voltando e ela vai chegar tranquilo. Não tem estresse, ela não vai sentir ameaçada. Não tem isso de abandonar os filhotes. Exatamente. Então tudo isso é em decorrência do tipo de manejo que a gente faz. Agora não é um manejo que a gente inventou, né? Tem inclusive artigos científicos que mostram que animais que estão em cativeiro, quanto mais eles relacionam com as pessoas, menos estresse, mais tranquilos eles ficam, melhor eles se reproduzem. Sim. Então a gente só aperfeiçoou essa técnica para onça pintada. Mas isso já é conhecido na ciência, nas situações dos animais que estão sob cuidados humanos, como zoológicos, criadouros, santuários. Os cachorros também ajudam, né? Fazem parte desse manejo, mas é um outro vídeo. Concorda? A história dos cachorros, inclusive, a ideia dos cachorros interagirem com as onças, na verdade, nem é uma invenção nossa, né? A gente copia isso de um programa de reprodução da chita, que aconteceu lá em San Diego, onde eles estavam vendo que os órfãos precisam de um animal de referência. O melhor animal de referência para ajudar no manejo é o cachorro. Por Porque quê? o cachorro a gente controla ele muito melhor do que qualquer outra espécie. A gente se comunica com ele melhor do que com qualquer outro. Exatamente. Então a gente faz a comunicação boa com o cachorro e o cachorro faz a comunicação boa com o filhote. Então ele faz a ponte. Então, na verdade, a gente só aperfeiçoou usar o tipo de cachorro, né, que na verdade pode ser várias raças. A gente usa
o boiadeiro australiano, por exemplo, eles usavam muito labrador. Sim. Então, isso é uma técnica desenvolvida no manejo sob cuidados humanos, né? E o mundo inteiro que trabalha com grandes felinos usa um cachorro também para isso, com esse propósito. Então, por exemplo, vamos dizer que um animal escapuliu. Se ela tem uma referência com o cachorro, eu levo o cachorro ajuda a trazer ele de volta, o cachorro ajuda ele a acalmar. Então, até mesmo com as pessoas no lugar. Agora pensa, se é um animal bravo, estressado, que não tem costume com ninguém. Se ele foge, ele mata alguém, ele sai, vai embora, se perde, enfim. Só tem vantagens nesse manejo. Então, isso assim, para quem nos pergunta ou tem essa curiosidade, a gente acho que a gente explicou já isso bem legal, né? Sim. Mas, Thiago, esse momento acho que é muito especial, principalmente para sua história, né? Porque você, com 3, 4 anos de idade, você estava tendo essa experiência com 3 órfãos que vieram da natureza e começou a nossa história no Exit. Terminando de editar esse vídeo, eu percebi que vai ter que ter uma parte 2, então fica ligado que amanhã, domingo, já sai.